Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Ilha das Cobras. Na Baía de Guanabara, cercada pelas águas inquietas e pelas sombras que caem sobre o Rio de Janeiro, repousa a Ilha das Cobras. Diferente da famosa Ilha da Queimada Grande, em São Paulo, infestada de serpentes venenosas reais, a Ilha das Cobras do Rio é um território de mistério e lenda. Seu nome não vem de uma infestação natural, mas do terror que atravessou séculos de histórias murmuradas por marinheiros e pescadores. Conta-se que a ilha já foi um ponto de exílio, um lugar onde homens condenados eram deixados à própria sorte. A punição não era apenas o isolamento, mas o medo do desconhecido. Para os prisioneiros, não havia grades, mas sim a promessa de serpentes gigantes, de escamas escuras que se arrastavam pelas pedras ao cair da noite. Os mais antigos diziam que, ao anoitecer, um sibilar ecoava entre os rochedos, como se dezenas de línguas bifurcadas sondassem o ar em busca de presas. Não eram cobras comuns, falava-se de criaturas marinhas que emergiam da água para se alimentar dos restos dos desgraçados que a ilha recebia. A marinha transformou o local em território militar, mas mesmo sob vigilância e uniformes, as histórias nunca deixaram de circular. Os soldados, em silêncio, juravam ouvir sons rastejantes de madrugada, como se algo se movesse sob o solo da ilha. E havia o relato dos pescadores que navegavam perto demais das margens. Muitos diziam ter visto olhos amarelos refletindo a lua entre as fendas das rochas. Para eles, as cobras eram guardiãs de algo enterrado ali, talvez tesouros esquecidos de piratas ou maldições trazidas por escravos sacrificados. As gerações passavam, mas a lenda permanecia. Não havia quem tivesse coragem de atracar ali sem motivo oficial. A ilha respirava um silêncio que não era natural, e todos os que a observavam de longe sabiam que havia algo vivo, antigo e paciente em suas sombras. Foi esse silêncio carregado de sussurros que deu à Ilha das Cobras sua fama. Não como um território tomado por serpentes de carne e veneno, mas como uma prisão espiritual, um lugar onde as histórias não morrem, e onde as lendas se arrastam pela eternidade. E quem ousasse zombar desse mistério, corria o risco de descobrir que nem todas as histórias são apenas invenções. Na virada do século XIX para o XX, um grupo de pescadores se perdeu durante a neblina que engolia a Baía de Guanabara. Sem perceber, aproximaram-se demais da ilha amaldiçoada. O mar, estranhamente calmo, os conduziu até a areia úmida da praia deserta. Um deles, corajoso demais para seu próprio bem, decidiu explorar a orla rochosa. Encontrou ossos humanos espalhados, misturados a correntes enferrujadas. Quando tentou chamar os companheiros, um sibilo profundo ecoou, tão grave que parecia vir de dentro da própria terra. As sombras começaram a se mover. Primeiro, pequenas, como rastros de cobras comuns. Mas, em seguida, algo colossal deslizou entre as pedras. O pescador correu desesperado, tropeçando, enquanto o resto do grupo remava de volta ao mar, sem esperar por ele. Dizem que, naquela noite, gritos cortaram a neblina. Os homens que sobreviveram jamais falaram do assunto, mas um deles jurava que o colega não foi devorado inteiro. O que quer que morasse na ilha arrastava suas vítimas lentamente, deixando-os sentir cada segundo da morte. Esse relato espalhou-se como fogo. As famílias que dependiam da pesca passaram a evitar qualquer rota próxima da ilha. Preferiam dar voltas longas no mar a arriscar-se pelo caminho mais curto. O medo tornou-se herança, e as crianças cresciam ouvindo sobre o destino cruel de quem ousava pisar na Ilha das Cobras. Os relatos não pararam ali. Em noites de lua cheia, testemunhas afirmavam ver algo imenso se movendo sob a superfície da água, como se a própria ilha tivesse raízes vivas, tentáculos ou corpos serpenteantes que buscavam alimento. Alguns estudiosos chegaram a tentar desvendar o mito. Alegaram que o nome vinha apenas da forma rochosa da ilha, semelhante a escamas de serpente. Mas a voz do povo não se cala com explicações frias. Onde há medo, há verdade. E a verdade, para muitos, era clara: a Ilha das Cobras guardava segredos que não deveriam ser revelados. Durante o período colonial, havia rumores de que piratas franceses e espanhóis escondiam tesouros na Baía de Guanabara. Alguns apontavam diretamente para a Ilha das Cobras como local de refúgio para ouro,
pedras preciosas e armas saqueadas. Mas o que realmente circulava nas conversas baixas das tavernas era que esses piratas nunca saíram vivos da ilha. Tinham enterrado seus tesouros, sim, mas como oferenda, não como esconderijo. Algo habitava aquele território, algo que exigia sacrifícios para permitir que navegantes se aproximassem. Escravos eram levados em segredo e deixados como oferenda viva. Suas vozes ecoavam na escuridão da noite, pedindo ajuda que nunca vinha. E, quando o sol nascia, só restavam rastros de corpos arrastados para o mar. Esse pacto macabro selou a fama da ilha. Não era apenas um depósito de riquezas, mas um altar de sacrifícios. E como todo altar, continuava exigindo sangue, mesmo séculos depois. Houve um padre que tentou exorcizar a ilha. Foi visto embarcando, Bíblia em mãos, cruz erguida, e desapareceu no horizonte. O barco foi encontrado dias depois, à deriva, vazio, como se o homem tivesse simplesmente se dissolvido no ar. A marinha, ao ocupar o local, encontrou mais do que paredes para erguer. Os alicerces revelavam túneis subterrâneos, criptas e passagens ocultas. O que descobriram ali nunca foi revelado, mas soldados veteranos, já no fim da vida, falavam em escavações interrompidas e paredes vivas. A ilha não era apenas pedra e areia. Era uma boca. Uma boca que se mantinha aberta, à espera de quem ousasse alimentá-la. E até os mais céticos, ao ouvir essas histórias, pensavam duas vezes antes de rir. Nos anos 1970, um grupo de jovens aventureiros decidiu desafiar a lenda. Inspirados pelas histórias de tesouros e movidos pela ousadia, alugaram um barco e rumaram para a Ilha Proibida. Ao chegar, riram do medo que sempre assombrou os pescadores. Passaram o dia explorando as ruínas, encontrando fragmentos de correntes e pedras gravadas com símbolos estranhos. Um deles encontrou um medalhão dourado enterrado sob a areia, e isso inflamou a ganância do grupo. Mas à medida que o sol caía, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado, e o som do mar pareceu sumir. O silêncio foi quebrado por um sibilar longo, que se multiplicava como se dezenas de cobras cercassem os jovens. O grupo tentou fugir, mas não conseguiu. O barco estava destruído, como se algo tivesse roído a madeira. Presos na ilha, correram pelas pedras até a madrugada, mas apenas um sobreviveu para contar a história. Ele foi encontrado dias depois, à deriva, agarrado a um pedaço de madeira. Seus olhos nunca mais voltaram ao normal. Dizia apenas uma frase: "A ilha está viva." Esse sobrevivente morreu poucos anos depois, internado em um hospício. Seus desenhos, ainda preservados, mostram figuras serpenteantes emergindo da água, devorando barcos inteiros. O caso ganhou fama nos jornais, mas rapidamente foi abafado. A Marinha reforçou a vigilância, e qualquer aproximação não autorizada passou a ser repelida. Mas, como toda história sombria, isso apenas aumentou o fascínio. A Ilha das Cobras se tornava, a cada década, mais do que um ponto geográfico. Transformava-se em um símbolo do que não deve ser perturbado. Hoje, a ilha é apenas uma sombra na Baía de Guanabara, observada de longe por turistas curiosos e moradores cautelosos. As lendas continuam a se espalhar, misturando-se ao som das ondas e ao eco das histórias antigas. Não há serpentes rastejando em massa, como na Ilha da Queimada Grande em São Paulo. O que existe na Ilha das Cobras do Rio é muito pior, é um segredo que nunca foi explicado, um silêncio que corrói, uma presença que vigia. De vez em quando, pescadores ainda relatam ver movimentos estranhos na água, como se corpos enormes se enroscassem sob a superfície. E há quem jure ouvir sussurros ao passar perto, vozes antigas que pedem para ser libertadas. A marinha mantém seus postos, mas até mesmo os soldados mais duros evitam caminhar sozinhos à noite. Sabem que há lugares que não pertencem ao homem, e a ilha é um deles. Alguns pesquisadores modernos acreditam que as lendas são apenas ecos de medos antigos, criados para afastar curiosos. Mas quem já sentiu a ilha olhando de volta sabe que explicações racionais não sobrevivem muito tempo diante do inexplicável. A Ilha das Cobras permanece, imóvel, eterna. Um túmulo vivo, guardado por serpentes que talvez não sejam de carne e osso, mas de algo muito mais antigo e voraz.
E, enquanto houver quem contém essas histórias, a ilha continuará alimentando seu mito. Porque certos lugares não precisam de provas para serem temidos. Eles apenas existem, como feridas abertas no mundo. E a Ilha das Cobras é uma dessas feridas. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.